Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Vazão e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre enigmas e quebra-cabeças no RPG. Vem comigo! Bom, vocês estão notando que o cenário hoje está um pouquinho diferente, é que eu não estou no meu escritório padrão, mas o conteúdo do vídeo é o mesmo, então fica aqui comigo. Já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assina o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E lembrando que aqui embaixo na descrição eu deixo o nosso link da Amazon com algumas ofertas de RPG. Dá uma olhadinha ali, vale a pena dar uma conferida porque tem produto muito bacana por um preço muito legal. E comprando pelo nosso link você ajuda muito o nosso canal. Os quebra-cabeças e enigmas são um elemento muito utilizado no RPG, mas que se forem utilizados de maneira errada, pode dar muito problema, causando frustração e muitas vezes até quebrando o jogo. Então, é preciso tomar alguns cuidados para que isso não aconteça e o seu enigma ou seu quebra-cabeça funcione da melhor maneira possível. Mas beleza, quais são as vantagens de se criar um enigma para um RPG? Por que colocar um quebra-cabeça na sua aventura? Em primeiro lugar, para gerar engajamento por parte do jogador. Quebra-cabeças e enigmas fazem os jogadores pensar de maneira crítica e criativa e trabalhar em equipe, aumentando o envolvimento de todo mundo do grupo, porque eles precisam resolver algum tipo de problema ativamente. Isso faz com que eles passem a trabalhar melhor em equipe. E se você trabalhar da maneira adequada, além de tudo você vai conseguir quebrar a monotonia do jogo, para que não tenha só combates constantes, por exemplo. E você acaba oferecendo um tipo diferente de desafio para os seus jogadores. Um exemplo que eu lembro agora de cabeça e que eu vou citar ao longo do vídeo, mais algumas vezes inclusive, que quando eu penso em enigma de RPG é a primeira coisa que me vem na cabeça, que é a porta secreta das Minas de Moria, no Senhor dos Anéis. O grupo, depois de enfrentar vários perigos numa cordilheira gelada, acaba optando por atravessar por debaixo da montanha, para que, digamos assim, eles peguem um atalho. E entre os desafios da cordilheira e os desafios dos grupos de orcs que eles vão enfrentar a seguir, tem esse espaço, tem esse intervalo, que é onde o enigma fica. Então esse enigma no meio do caminho, ele quebra um pouco essa parte frenética do jogo, essa parte perigosa do jogo. Acaba dando um respiro para os jogadores, dando um pouco de sensação de descanso para eles e alivia o ritmo intenso. Então a introdução de quebra-cabeça no jogo acaba contribuindo para um ritmo melhor da campanha, para que ela não fique só uma coisa, dando aqueles momentos de pausas entre períodos mais intensos, digamos assim. E além de dar esse intervalo para os jogadores, eles também fazem com que a sua aventura acabe durando um pouco mais. Vamos imaginar aqui que você tem uma aventura curta, que o que você preparou de jogo foi curto. Então você ter um enigma para colocar no meio disso pode ajudar o jogo a ser um pouco mais longo. Ou quem sabe o grupo está resolvendo tudo muito rápido durante o jogo e você resolve colocar um enigma na hora mesmo ali, né? Durante o jogo pensa, não, vou colocar um enigmazinho aqui para poder aumentar o jogo, aumentar a durabilidade do jogo, digamos assim. Outra coisa que esses enigmas proporcionam também é mais variedade na sua aventura, porque eles estão adicionando um elemento extra de desafio, além dos já tradicionais, que seria a investigação, exploração e combate. Isso torna a sua campanha mais dinâmica e mais interessante, dando um melhor ritmo para a campanha entre ação e descanso, digamos assim. Tá, beleza, mas como usar esse tipo de recurso sem que você estrague o seu jogo, sem que você quebre o seu jogo? Primeira coisa, certifique-se que o seu quebra-cabeça, que o seu enigma, ele faz sentido nesse mundo, ele esteja ligado de alguma maneira ao mundo, ao cenário que você está construindo. Então eles precisam ser coerentes com tudo que foi apresentado até agora. Vamos supor, numa campanha que não tem nenhum tipo de menção à tecnologia moderna. Você vai lá, bota um enigma que é computadorizado, digamos assim, não faz sentido. A mesma coisa ao contrário, você está jogando uma aventura moderna, uma aventura no tempo atual, um mundo mais realista, talvez uma parada mais tecnológica, cyberpunk, algo nesse sentido. Em momento nenhum você apresentou magia no jogo e você faz um enigma que seja mágico. Também não funciona, a não ser que você esteja apresentando de pouquinho em pouquinho esses conceitos para aquela sessão, né, para aquela aventura, digamos assim. Aí beleza, aí você até pode colocar. Mas se é uma coisa que não está presente no mundo de maneira geral, não adianta colocar que não vai fazer sentido. E isso é até perigoso para quebrar a imersão do jogo. Então sempre use enigmas que tenham a ver com o cenário, não se esqueça disso. Outra dica, não utilize enigmas para coisas que são obrigatórias. Não coloque o enigma em alguma coisa que, se caso esse enigma não ser resolvido, que vá quebrar a sua aventura. Se tem essa possibilidade de a aventura ser quebrada por uma não resolução de um enigma ou de um quebra-cabeças, não ponha. Voltando ao exemplo da porta secreta de Moria. O grupo vai para Moria para poder atravessar de maneira mais simples, digamos assim, né, para tentar pegar um atalho. Claro, a gente sabe que não dá certo, que no final acaba
sendo um trajeto tão perigoso quanto, se não mais, o anterior. Mas por que eles vão para Moria, né? Eles vão para fazer um caminho menor. Então eles teriam uma alternativa, eles não precisariam fazer esse caminho. E se caso acontecesse deles não conseguirem passar por esse enigma, vamos supor que eles derrubam a parede e a porta acaba sendo bloqueada de uma maneira que ninguém consiga passar, eles poderiam ainda dar a volta na montanha e continuar a jornada. Então esse enigma, ele está ali, ele tem um propósito no jogo, né? Ele tem uma utilidade, mas se caso ele não for solucionado, ele não quebra a aventura. Deixa então para usar os enigmas em locais, em coisas, que o grupo vai conseguir algum tipo de informação da lore do mundo, mas que não seja algo de extrema importância. Por exemplo, o grupo vai entender um pouco melhor a história de um determinado local, mas que é algo que não vai fazer diferença se eles souberem ou não. Talvez aqui você pode colocar um enigma. Ou quem sabe numa sala com alguns itens mágicos, ou até mesmo algum tipo de riqueza, algum tipo de tesouro. Aí sim, nesse caso vale a pena usar um enigma. Mas se caso você vê que não tem jeito, que você quer que tenha um enigma, então faça que esse enigma seja de uma maneira que ele possa ter outro tipo de solução, não somente a que você pensou, talvez 2, 3 soluções diferentes, para que o grupo tenha mais facilidade em acertar isso, mais facilidade em desvendar esse mistério, para que a aventura possa continuar, justamente para não acontecer isso que eu comentei, de quebrar a aventura porque ninguém conseguiu desvendar o mistério. Outra coisa, ajuste o nível do seu enigma de acordo com o estilo de jogo dos seus jogadores. Esses enigmas devem ser desafiadores, mas não impossíveis. E principalmente, esteja preparado para ajustar essa dificuldade caso o grupo tenha problemas em resolver o enigma. Dê dicas claras e ofereça pistas para os jogadores para que eles não fiquem presos. Se você está vendo que o grupo está patinando sem conseguir desvendar e está às vezes buscando alguma pista, você pode utilizar algum novo tipo de teste para que eles possam ter algum novo tipo de insight para aquela solução. Por exemplo, você pode utilizar uma inspiração divina se tiver um clérigo no grupo, pedir para ele rolar uma religião e meio que ele tem a inspiração da divindade dele e ele sente que a solução pode ser para esse lado. Claro, não dá a resposta de cara, mas que ele já tenha uma ideia do que possa ser. Ou simplesmente peça um novo teste de investigação ou um novo teste de percepção para que eles possam encontrar algum tipo de pista ou mecanismo. Ou até mesmo utilize a intuição dos personagens. Então pensa que a ficha do personagem pode te dar a solução do enigma de alguma maneira. Talvez até mesmo rolar uma história, pedir para a galera rolar um teste de história, e você meio que joga alguma informação, você ouviu um enigma parecido que os povos de tal lugar, de tal cidade comentavam, tal, sabe? Esse tipo de coisa. Então usa a ficha para poder ajudar ao personagem a solucionar o problema. Mais um detalhe importante, isso tudo tem que ser de maneira sutil, sem você dar a resposta de bandeja. Deixa o jogador quebrar a cabeça para desvendar. Essas pistas elas podem ser encontradas tanto investigando o ambiente, quanto recebidas de algum NPC, por exemplo. Pensando nessa questão de receber a pista de um NPC, ainda pensando na obra de Tolkien, vamos pensar agora no Hobbit, não tanto no Senhor dos Anéis. Quando o grupo pega o mapa, a comitiva pega o mapa e leva para o Elrond para ele ler o mapa, ele que interpreta o lance da luz da lua, que as runas precisam ser lidas na luz da lua para poder ser identificada. Se fosse num RPG, se fosse numa aventura, e o grupo é a comitiva, no caso o Elrond seria o NPC, em vez do Elrond dar a resposta, como ele faz no livro, o que ele pode fazer? Eu ouvi dizer sobre esse tipo de mapa, talvez se vocês procurarem no livro tal que tem na biblioteca, não dá a resposta inteira de graça, sabe? Instigue os aventureiros a ir lá pesquisar, então tá aqui, runas da lua, beleza, agora eu sei como fazer. Então deixa o jogador quebrar a cabeça, o jogador descobrir, mas a inspiração pode vir do NPC. O NPC não tem a resposta, mas tem o caminho. Então evite fornecer a solução diretamente. Em vez disso, guie os jogadores para que eles encontrem a solução. Vá mostrando o caminho para que eles descubram por si só. Você pode utilizar diversos tipos de quebra-cabeça no jogo. Quebra-cabeças lógicos, visuais, baseados em palavras, físicos. Isso tudo mantém as coisas mais interessantes. Então vamos lá, os quebra-cabeças lógicos. Você pode fazer aqueles quebra-cabeças que envolvam matemática, ou que envolvam algum tipo de interpretação de texto, às vezes contar determinados objetos, organizar os objetos numa determinada sequência ou lógica que o grupo consiga perceber. Já os visuais são aqueles puzzles que envolvem imagens ou objetos. Aqui você pode inclusive utilizar props. Uma vez numa aventura que eu fiz, o grupo chegou numa cidade Droll e nessa cidade Droll tinha uma porta que ela era fechada com um mecanismo que era um quebra-cabeça.
E esse mecanismo, o que que era? Ele era vários espaços para se colocar algumas pedras, algumas placas de pedra retangulares, e o grupo tinha essas placas e elas eram todas com desenho. O que que eu fiz? Eu peguei um desenho que eu queria, eu peguei um ícone abstrato de uma aranha, cortei em vários pedaços, desenhei por cima como se fosse pedra, fiz rachaduras, cortes e tal, e dei aquela cara de pedra e botei na mesa e falei, ó, agora vocês vão se virar para montar. O grupo foi lá, ficou pensando, todo mundo ali em volta, ah, essa peça aqui vai aqui, essa vai cá, se a gente botar essa do lado do outro, o que que acontece? E daí quando eles conseguiram montar, na porta, a porta se abriu. Então quer dizer, eu utilizei um prop para que eles conseguissem fazer. Outro tipo de enigmas, baseados em palavras. Aqui é o clássico, que são as charadas, por exemplo, né? Ou até mesmo palavras mágicas, que é o caso, por exemplo, da porta de Moria que a gente citou agora há pouco. Aqui você pode fazer simplesmente tradução de charadas, interpretação ou leitura de runas antigas, quem sabe um guardião espectral protegendo um determinado portão e ele pergunta algo para o grupo e o grupo precisa responder, ou ele faz uma charada, uma pegadinha. E esse tipo de pergunta você pode colocar para abrir portas, para abrir cofres, para revelar locais, para revelar portais. Já os puzzles físicos. Aqui são os de alavancas, os de chaves, mecanismos complexos. Por exemplo, você pode botar algumas alavancas e o grupo precisa ativar essas alavancas numa determinada sequência, digamos assim, meio estilo Resident Evil. E o grupo vai tentando a sequência, no chute mesmo, né, tentativa e erro. Cada vez que erra, reseta as alavancas, elas voltam para a posição original e o grupo entende, não, então a gente errou essa aqui, então essa está certa, essa estava certa, essa a gente errou, então vamos fazer o contrário. Ah, acertamos, a próxima, putz, erramos, volta para a primeira de novo, até que eles consigam acertar toda a sequência. E basicamente você tem um enigma simples, mas que funciona. Agora um ponto interessante aqui, faça a preparação desse enigma de maneira adequada, teste ele, vê se ele está funcionando, leia, releia. Se possível, mostra para alguém que não é do RPG, alguém que não está jogando, ou às vezes que não está participando dessa campanha. Testa, joga ele e fala, isso aqui funciona? Qual que é a resposta disso aqui? Tenta interpretar isso aqui para mim. Uma coisa interessante que você pode fazer também aqui é deixar o grupo perceber um enigma ou um puzzle em algum local. Eles chegam nesse puzzle, não conseguem desvendar, não têm ideia de como é, voltam para, sei lá, para a cidade, conversam com algum tipo de NPC e esse NPC pode dar alguma pista de como resolver. E depois de muito tempo, depois de, sei lá, numa outra aventura, ou quem sabe na mesma aventura, mas num outro momento, eles voltam lá onde é o puzzle e fazem de volta a tentativa, mas dessa vez com um caminho, né, com uma pista, e conseguem desvendar. Uma dica muito interessante, utilize referências. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, e aqui de novo, é muito importante você utilizar referências diversas. Seja jogos, filmes, quadrinhos, livros, como eu citei aqui, por exemplo, os dois do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Só que lembre-se de adaptá-los para o seu cenário. Ele não precisa ser exatamente o mesmo enigma. Inclusive, é melhor que não seja, porque daí você dificulta um pouco. Um outro exemplo de enigma muito legal, que é um que já é clássico, a gente já viu em vários filmes, vários jogos, que é o enigma dos espelhos, da luz pegando nos espelhos, que tem, por exemplo, no primeiro Indiana Jones. Um outro exemplo de puzzle que é de jogo e é muito legal também, e muito simples inclusive, é o do jogo Castlevania Symphony of the Night, para você poder liberar o Real Castelo do Drácula. Como que funciona? Você precisa ativar uma determinada passagem no castelo, e para fazer isso você precisa de 2 itens mágicos, que são 2 anéis. E cada anel desse, dentro ele tem um pedaço de texto. Então, um anel tem um pedaço, o outro anel tem outro pedaço. Lendo os 2 textos, o jogador interpreta onde é o local e o que ele deve ser feito com aquele anel, porque por si só ele não faz nada. Aí o jogador junta os 2 textos, ele percebe que os 2 textos se completam, junta os 2 textos e ele sabe a localidade e o que precisa ser feito. Basta chegar no local, usando os 2 anéis, e a porta secreta se abre. É uma coisa simples, mas dá satisfação para o jogador quando ele consegue realizar. No caso das charadas, você pode pegar na internet, tem várias opções. Vários sites, inclusive, com charadas prontas para RPG mesmo. Ou até mesmo você pode pedir para o ChatGPT criar alguma coisa para você. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários quais outros quebra-cabeças você já viu. Pode ser tanto jogando ou pode ser mestrando. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Até mais!